Então, nós estamos discutindo alguns temas importantes que envolvem a covardia, a ousadia e a verdade. Estamos entrando no ramo que é a verdade, onde que a covardia ela se torna um cansaço da verdade. Ou até que ponto o meu coração é capaz de tolerar a verdade, de aceitar a verdade como verdade. Vai chegar um ponto que a alma que não está purificada vai ter repulsa por aquilo que as tornariam santas. Se faz uma comparação entre arrancar espinhos do próprio corpo ou do coração. Por quê? Arrancar espinhos dói, mas nos faz bem. De certa forma, então, essa pena temporal se assemelha a essa sensação de arrancar espinhos. É doloroso vencer essa repulsa, mas nos faz bem, nos faz crescer. Então essa covardia da verdade, de não querer ver a verdade que está debaixo dos nossos olhos, ou não fazer dela uma verdade interior, é culpa da assídia, que é o pecado gêmeo da covardia, segundo os padres do deserto. Então eu encontro algo que eu quero fazer, ou que eu preciso fazer, mas eu deixo pra lá, eu deixo pra outra hora. Eu me preocupo com outra coisa. Por mais que seja algo que precisa ser feito, às vezes na nossa rotina é até complicado fazer, mas a gente sente no coração que precisa ser feito para o nosso próprio bem e para o bem do próximo. Um sinal de amor. Então a gente não pode desperdiçar a nossa oportunidade de ser santo, deixar a assídia tomar conta, paralisar por um tempo até aquela vontade passar, entende? O demônio, ele não pode criar o medo, porque ele não tem espírito criador. Mas se nós já tiver o medo dentro da gente, ele consegue amplificar este medo, que já existe dentro de nós. O demônio, para nos vencer, ele precisa primeiro tirar o espírito de alegria, depois ele precisa tirar o espírito de paz, e com o espírito de paz reduzido, ele vai disseminando este medo, para que a gente entre em desespero, para que a gente consiga perder o combate. Agora aquele que está rindo, que está confiante, que está vivendo alegria, esse dificilmente ele consegue tirar da providência. O demônio, então, para nos combater, para nos vencer, para ter o nosso controle, ele precisa, então, primeiro enfraquecer a nossa vontade. Sem isso, ele não consegue ter o controle da nossa vida e das nossas condições. Ele já tem suas estratégias muito bem elaboradas, como, por exemplo, a estratégia de confusão mental. Ele impede o ser humano de ver aquilo que é bom como algo bom, e faz o ser humano ver o pecado como algo necessário, por exemplo. Então, ver aquilo que é mal como um bem, e ver aquilo que é bom como um mal. Essa confusão gera a inversão de valores das coisas espirituais e das coisas materiais. Ou basta ter uma igualdade entre material e espiritual, que o demônio está totalmente na vantagem, pois as coisas materiais são mais tangíveis e fáceis de ser alcançadas. Com a prática do pecado, o próprio ser humano se inverte. Outra forma que o demônio age é através da paralisia, que é muito o que eu passo, né? A alma sabe o que deve fazer, sabe o que pode fazer, mas se sente incapaz, se sente impreparado, por questão de o demônio estar tentando para que ela se estagne. E tem também a autodepreciação. Ele faz a alma repetir palavras de que não sou digno, não sou capaz, não tenho valor, não sou bom o suficiente. Isso aqui foi o resumo da minha vida inteirinha. Durante muito tempo o demônio colocou estes pensamentos de autodepreciação, de autodestruição, de inutilidade, de pequenez. Durante muito tempo esse pensamento foi dominante em minha vida. Até hoje tem influência disso, mas numa menor escala e esfera. Outra forma do demônio agir é da transferência de responsabilidade, que inclusive é uma das mais comuns, onde os erros do mundo, ou os erros meus, ou os erros de rotina, nunca é culpa minha, é sempre culpa de outra pessoa. Sempre tem alguém a quem culpar, seja um cachorro, seja a esposa, seja os filhos, seja a sociedade, seja a igreja, seja até o próprio Deus. É assim que muitas almas arrogantes costumam agir por influência do demônio. Deus não cria escravos, ele cria herdeiros. O espírito de ousadia mora no livre-arbítrio. Por isso que a passagem diz, onde está o espírito do Senhor, aí está a liberdade. Então aqueles que estão sendo movidos pelo espírito, eles são livres para amar. E são livres das amarras do mundo também. E são herdeiros de Deus, ele tem autoridade de herdeiro de Deus. Então ele pode manusear e controlar as graças que Deus dá. Por quê? Porque ele já tem herança em suas mãos. Deus nos dá em vida. Então a gente pode usar o nosso espírito para o bem ou para o mal. Mas se nós usarmos para o bem, logo as graças vão se multiplicar e o nosso papel se torna mais importante. Deus quer ver o nosso espírito de autonomia em favor do seu amor, da sua igreja. Vamos caracterizar dois tipos de medo. O medo servil e o medo filial. O medo servil é aquele que teme o castigo do Senhor, que é o meu caso. E tem aquele medo filial, que é o medo de ferir o amado. Então o medo servil está mais baseado em combate ao pecado mortal. E o medo filial está mais ligado ao combate do pecado venial. Então eu ainda estou em estágio de medo servil. E sobre esse medo servil temos que gerar um grande destaque, pois ele pode ser um tipo de covardia, que é o medo sem amor. Às vezes a alma nem ama a Deus, mas tem um temor enorme do castigo. Mas ela foca tanto no castigo, foca tanto no medo, que esquece de amar. Os padres do deserto destacaram 4 características importantes relacionadas com o problema do medo servil, que é a fuga das pequenas responsabilidades, a inconstância na vida espiritual, a escusa espiritual, então essa alma está sempre inventando desculpa, por que eu não fiz isso, por que eu não fiz aquilo, e o sentimento de autopiedade, que precisa ser mais destacado, esse número 4. Esse texto diz que a caridade ela é usada por natureza. Não teme doar-se, não teme sofrer, não teme perder. O amor lança fora o medo. A alma que teme amar porque teme ser machucada, teme ser ferida, é um dos maiores sinais de covardia. Se ela teme ser ferida, então ela não quer ser ferida, então ela não quer amar-se. Então nós temos 2 abrigos, um abrigo físico e um espiritual. Mas a alma que é muito covarde cria o cupim no seu abrigo espiritual. Então vai estar sempre procurando proteção no mundo físico e vai se distanciando de Deus. Os grandes atos de coragem são apenas a soma de pequenas fidelidades diárias, que entra na filosofia de Santa Teresinha. E aqui coloca 3 remédios para curar a nossa covardia, que é o exame de consciência profundo, a gente purificar a intenção da nossa alma, ou seja, purificar a pureza e transparência, para que a nossa alma tenha uma só vontade com Deus, um só coração e uma só direção para com Ele. A covardia poderia ser uma floresta densa e fechada que está em volta do centro do labirinto, onde é cheio de bichos, trevas e víboras peçonhentas. Fala-se aqui que a covardia é o eco do pecado original, então é uma cicatriz de Adão. A mesma covardia em que Adão, depois de pecar, se escondeu de Deus. Não quis ouvir mais sua voz.